Como parte da cobertura das eleições municipais, hoje nós vamos ouvir mais um candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto. Estamos aqui no estúdio com o prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior, que tenta a reeleição e se apresenta nas urnas como Duarte Nogueira. Ele nasceu em Ribeirão Preto, tem 56 anos, é divorciado e tem 3 filhos. Nogueira é engenheiro agrônomo, já concorreu à prefeitura outras 3 vezes antes de ser eleito em 2016. Foi 3 vezes também deputado estadual, 3 vezes deputado federal, atuou nas secretarias de Agricultura, Habitação e também de Logística e de Transporte. Nogueira disputa o cargo pelo PSDB e tem como vice o advogado Daniel Gobi, do PP. A coligação Reconstruindo Ribeirão tem composição também do Republicanos, Democratas, PTB, PSC e PL. Boa noite, prefeito, seja bem-vindo. Boa noite, Flávia, Chico, todos que nos acompanham aqui pela TV Record. Boa noite, prefeito. Obrigado pela presença aqui no SP Record. Nós mostramos na abertura do SP Record essa segunda onda de Covid, de coronavírus, de contaminação na Europa. E a gente teve a experiência no Brasil aqui de assistir essa pandemia toda se alastrando pelo mundo. E, de maneira geral, a impressão que se teve é que o Brasil demorou para reagir. Então, eu lhe pergunto, se reeleito, o que o senhor pretende fazer caso essa segunda onda chegue? O que o senhor faria de diferente em relação à primeira onda? Muito bem. Eu me lembro bem que logo que a pandemia foi anunciada, eu estive aqui em entrevista na Record, dizendo que iríamos colocar a vida em primeiro lugar, porque todas as vezes quando a vida não foi colocada em primeiro lugar, aconteceram as guerras, os genocídios e as grandes tragédias na humanidade. O mundo inteiro fez isso. Se alguém fez mais rápido ou mais lento, todo mundo aprendeu com a pandemia. Nós, logo no final do mês de janeiro, nós instalamos num site da Prefeitura, através da CODERP, um sistema de comunicação para poder monitorar eventuais casos suspeitos. Em seguida, criamos o Comitê Técnico de Contingência e, em meados de abril, criamos o Grupo de Transição e Retomada. Esse grupo tem nos ajudado a pensar a cidade a cada 30 dias, a cada 6 meses e a cada 2 anos. Como a dinâmica da doença ela é muito instável, o mundo não sabe o que de fato vai acontecer, porque está todo mundo aprendendo no dia a dia com acertos e erros, nós temos que estar preparados sempre para o imprevisto. Então, é usar os elementos de tecnologia. Hoje a gente pode, no site leitoscovid.org, saber que nesse momento nós temos 42% de leitos de UTI ocupados, no caso UTI, 36% de leitos de enfermaria. Prefeito, então, informações no cercado dos técnicos, dos cientistas, para tomar as melhores decisões. O senhor diz que tem que estar preparado para os imprevistos. Há uma queda no número de casos na região e no estado como um todo, mas o senhor desativou o polo Covid, desativou também o centro de atendimento da Cava do Bosque. Isso está preparado para uma possível segunda onda? Sim, cada decisão foi tomada de uma maneira muito pensada. Nós não desativamos a UPA Covid da 13 de maio. Nós simplesmente passamos a atender casos que não estavam sendo ali atendidos para outras enfermidades, porque ele estava sendo exclusivo para a Covid. Como a própria reportagem de hoje mostrou que a procura para suspeição de Covid está muito baixa, nós podemos agora dar vazão àquilo que ficou represado para outras especialidades. Mas tá ali, nós não desfizemos a tenda, não desfizemos nenhuma estrutura, os respiradores continuam lá. Se nós tivermos qualquer sobressalto, tanto ali no nosso polo Covid, quanto em todas as estruturas da Prefeitura, imediatamente nós iremos retomar. Prefeito, há 4 anos aqui nesse estúdio aqui, o senhor prometeu 3 AMEs, né? E o senhor já explicou diversas vezes nas entrevistas o motivo, né, de não ter realizado essas AMEs em função da situação financeira que o senhor encontrou. Nessa campanha eu estou vendo que o senhor está fazendo uma promessa mais específica, que é a UPA do Ribeirão Verde. A pergunta que eu lhe faço é: o senhor aprendeu uma lição de não prometer tanto assim e ser mais preciso, mais efetivo? E 2 AMEs também, né? Tem na verdade, proposta. Eu tinha dimensão, né, do problema e da forma destruída com que estava a Prefeitura, mas não da forma como eu encontrei. Mais de R$1 bilhão de dívidas. Dessas dívidas nós já pagamos 723 milhões de reais.
eu tinha que colocar a casa em ordem e, ao mesmo tempo, dar respostas a questões mais emergenciais. Devolver os remédios para as unidades das farmácias da prefeitura, contratar 300 professores para poder garantir o atendimento. Nós não tínhamos uniforme, não tínhamos material escolar logo no primeiro ano e foi pagando conta e buscando retomar a capacidade de investimento. Mas nós não ficamos paralisados. E aquilo que depende só da prefeitura fica mais fácil para você gerir. Quando você tem que considerar outros atores nessa história, no caso o governo do estado, você não tem controle dessas outras variáveis. Tudo aquilo que dependeu da prefeitura, nós fizemos. Arrumamos o terreno, fizemos o projeto executivo e já licitamos a obra do AME Mais Idoso. E o AME Mulher, vocês se lembram, no começo do ano o vice-governador anunciou um investimento de R$800 mil para botar o AME Mulher ali ao lado da Mater para funcionar, mas veio a pandemia e as prioridades acabaram sendo outras. Se eu for reeleito, eu não só vou construir o AME Mais Idoso, ali na Vila Virgínia, ao lado da FATEC, entre a Visconde de Umirim e a Monteiro Lobato, como também vou, junto com o governo do estado, botar o AME Mais para funcionar. E a UPA municipal nós vamos fazer com recurso da prefeitura, sem depender de dinheiro, seja federal ou seja estadual. Aí nós vamos ter controle total sobre o assunto, então não vai ter problema de cumprir os prazos e os cronogramas estabelecidos. Prefeito, vamos falar um pouquinho então agora do cargo de vice. O senhor teve um sério problema com o seu vice, passou boa parte do seu governo, houve um rompimento, passou boa parte do seu governo, o promotor Carlos César Barbosa, tecendo sérias críticas públicas ao seu governo. E o seu vice agora de chapa, o advogado Daniel Gobi, foi também por 3 anos secretário do Meio Ambiente da ex-prefeita Darcy Vera. Eu lhe pergunto, não corre o risco do senhor ser surpreendido de novo? Olha, quando a gente faz alianças para compor uma coligação, a gente não faz alianças com coisas iguais. Você soma elementos humanos dentro de ideias e projetos para colocá-los juntos em prática em benefício da população da cidade. Cada um tem o direito de pensar da sua maneira. O Daniel Gobi é alguém que eu tenho um respeito grande, é um jovem advogado de 38 anos e tem essa experiência de ter sido já secretário municipal do Meio Ambiente. Assim como eu tenho pessoas na minha administração, na prefeitura, que também serviram não só o governo da ex-prefeita, como governos anteriores. E eles foram escolhidos por caráter meritocrático. Capacidade, currículo e espírito público, e estão fazendo um bom trabalho. Eu tenho certeza de que o Daniel, como meu companheiro de chapa, vai fazer um bom trabalho, claro, sempre respeitando as opiniões individuais de cada um, mas o objetivo maior é servir Ribeirão Preto e é isso que nós vamos fazer. A Lei de Acesso à Informação permitiu que o jornalismo da Record levantasse um número muito importante no transporte público, né? Nós descobrimos que existe lá 40 milhões de reais numa conta do consórcio pró-urbano, isso no início do ano, né? E que esse dinheiro não poderia ser mexido para ser aplicado no transporte público, e a Transerp, na época, informou que uma lei federal impede que esse dinheiro seja, inclusive, devolvido. Dinheiro de pessoas que não usaram o Vale Transporte, empresas que compraram. Não tem como, juridicamente, usar esses 40 milhões, talvez mais agora, né? Porque já passou quase um ano, né, prefeito, para investir no transporte público? Não só esse recurso nós estamos questionando na Justiça, como também a taxa de administração, a taxa de fiscalização, que o consórcio pró-urbano acionou a Justiça, ganhou a liminar e ainda não foi julgado o mérito. E aí tem mais um tanto outro de milhões de reais que a prefeitura tem direito e que nós vamos buscar. Agora, nós temos que respeitar as decisões judiciais, mas mesmo assim o importante é a gente lutar por aquilo que é público. Veja que conquista importante foi a vitória da Prefeitura, do DAERP, com o apoio do Ministério Público, do Poder Judiciário, em reaver 70 milhões de reais desviados das operações Sevandis e Caliquiros, que vão ser aplicados agora, uma coisa inédita, talvez do ponto de vista relativo até maior do que a questão da Lava Jato, anunciado pela própria empresa, que vai ter que devolver esse dinheiro para a Prefeitura de Ribeirão Preto, desviados da corrupção do governo anterior. Então, é o tempo inteiro ali trabalhando para, de um lado, produzir resultados, bons projetos, empenho, e da outra, você lutando na justiça para aquilo que é de interesse da população, e é isso que nós vamos continuar fazendo. Prefeito, muito se especula que, se reeleito, o senhor não cumpre o seu mandato
os 4 anos o senhor não fica em Ribeirão, ou sairia daqui 2 anos para deputado federal, se tornaria então líder do PSDB na Câmara, ou então para governador de São Paulo. Isso procede? O eleitor pode confiar que o senhor, se reeleito, fica os 4 anos em Ribeirão? Olha, Flávia, eu demorei 4 eleições que eu disputei para prefeito para ser prefeito de Ribeirão Preto. Essa é a quinta. Essa é a 5ª eleição. E a pergunta que foi feita para mim hoje não, nessa semana, numa das entrevistas que eu dei, é qual que foi o meu maior sonho na minha vida pública. O meu maior sonho foi ser prefeito de Ribeirão Preto. Eu não vou abrir mão, como não abri nem nesse mandato e nem no próximo, se a população me der essa oportunidade de ser prefeito novamente, não vou abrir mão de 1 segundo. Eu vou ficar os 4 anos e vou transformar essa cidade ainda mais numa situação melhor para entregar tudo que a gente está fazendo e não deixar a cidade parar, não deixar ela cair em mãos que fizeram mal para ela no passado, e vou cumprir o meu mandato integralmente, do dia 1º de janeiro de 2021 até o 31 de dezembro de 2024, se eu for eleito. Obrigada, prefeito. Acabou o tempo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.